Leis de Shavuot, vamos aprender com base no Kitzur, Shulchan Aruch e Likutei Yosef, o código de lei judaico, que é o Shulchan Aruch Kitzur, que significa em resumo, de modo mais direto ao ponto, e Likutei Yosef, escrito pelo Rav Yitzhak Yosef, com base em todas as fontes da Torá, com base nos livros do pai, foi o próprio Rav Ovadia Yosef. A gente vai adentrar e ver Seif. Cada cláusula, terão 30 cláusulas de estudo aqui, mas antes tem um anúncio aos senhores. Conheçam Evo, o caminho da sua evolução, nossa plataforma de estudos, sem nenhum tipo de anúncio, totalmente protegido, onde aqui você tem os módulos de estudo, está em construção, só que já tem 110 conteúdos para os senhores poderem aqui estudar de modo que não tem anúncios, nem recomendação do YouTube, nem todo tipo de besteira e coisas proibidas que podem vir a aparecer. Lembrando que a assinatura do YouTube, para quem paga o YouTube Premium, onde não tem nenhum ad, nenhum anúncio, custa R$26 no Brasil, mais a assinatura do Sabedoria da Torá pelo YouTube, R$30, dá 56. Através desse estudo, dentro da nossa plataforma especial, os senhores pagarão o equivalente a R$24,17 por mês, ao invés de 56. Aqui na nossa plataforma não tem anúncios, nenhuma recomendação nociva, nada de mal. Aqui o estudo ele é sequenciado, ele é muito mais bem organizado, tanto que tem aberto no YouTube quanto que tem fechado. Está tudo organizado, separado em módulos, muito mais facilitado. É bom para estudar tanto em celular, no celular, quanto no próprio computador. Link na descrição, convido os senhores, a gente vai migrar do YouTube para essa plataforma de estudo específica e convido os senhores para lá. A assinatura do YouTube está com prazo de validade. Link na descrição, os primeiros 100 assinantes terão desconto. Então vamos dar início ao nosso estudo de leis de Shavuot. No dia 6 de Sivan acontece a festa de Shavuot. Depois dos dias da contagem do Homer, que duraram 49 dias, ou seja, 7 semanas. Então a gente conta o Homer durante 49 dias e no final desses 49 dias, dessas 7 semanas, é o dia de Shavuot, que é o dia da entrega da Torá. Desde a saída do Egito até o recebimento da Torá, são 50 dias no total. Como está escrito, 7 semanas você contará para si e fará a festa de semanas para Hashem, Shavuot. Shavua, em hebraico, significa semana. Shavuot é no plural, significa semanas. Então, Hag a Shavuot, literalmente é festa das semanas. Os sábios disseram, por que a Torá ligou a festa de Shavuot à contagem do Homer? O que tem a ver a festa de Shavuot com a contagem do Homer? Porque a gente tem que, na saída do Egito, contar 50 dias até a contagem, até o recebimento da Torá, aqui em Shavuot. Algo que não fez com outras festas, outros Hagim, assim também não foi feito. Porque quando os judeus receberam a notícia de que sairiam do Egito, também foram avisados de que receberiam a Torá 50 dias após a saída do Egito. Então, eles já foram avisados por Moshe Rabbeinu de antemão. Depois que vocês saírem do Egito, depois de 50 dias, terão... Óbvio que aqui tem muitas explicações mais profundas que a gente vai trazer numa oportunidade, mas aqui eu vou trazer um breve resumo. Que assim como naquela época os judeus estavam no Egito e 9 décimos de toda a tumá, a energia espiritual negativa que vinha para o mundo, 9 décimos ia para o Egito, então lá era um lugar de impureza espiritual muito, muito alta. Por esse motivo, o povo de Israel caiu até o 49º nível de impureza, ou seja, ele estava no menos 49. No nível menos 49, tem até mesmo sábios que explicam que se tivessem caído para o 50º, para o nível menos 50, não conseguiriam mais sair de lá. Então até o 49º foi ali o limite do limite, e dali o povo de Israel saiu do Egito, e agora, para conseguir receber a Torá, era necessário o Kli. Kli significa o recipiente. Então ali eles tinham que subir a cada dia o nível. Então foram 49 dias para saírem do 49º nível de impureza, ou menos 49, e chegarem até o patamar onde, a partir dali, teriam mérito ou não demérito para receber a Torá. Então esse é um dos motivos do porquê que foi esperado 49 dias no final. Na conclusão dos 50 dias, a Torá foi dada. Como está escrito, quando você tirar o povo do Egito, vocês servirão a Deus neste monte.
Por que foi escolhido o Monte Sinai? Porque era o monte mais baixo dentre os montes. E é perguntado, então por que não foi dada a Torá dentro de um vale, entre dois montes, dentro de um local ainda mais rebaixado? E a resposta é a Torá, aquele que estuda a Torá, ele necessita de honra. Ele precisa. A Torá é a honra de Deus, é o sistema neural divino, é a ferramenta de como a gente alcança a conexão com Deus. Então, através disso, a gente entende que existe uma relevância, uma importância muito grande. Então, isso, quem tem Torá, quem estuda a Torá, quem entende e mesmo pode explicar, aconselhar outros, ele tem um nível elevado. Só que por que foi do monte mais baixo? Para não pegar isso e trazer com orgulho, certo? Num monte muito elevado. É um monte, só que é o mais baixo dos montes. Para quê? Tanto quem tem Torá deve ser humilde, quanto ele não deve estar também no lugar plano, porque ele realmente não está no patamar dos outros, ele está acima dos outros. Só que também não deve estar no patamar mais alto, e sim no mais por mais que ele deveria estar no patamar mais alto, ele não está, ele está no mais baixo, dentro dos patamares mais altos possíveis, certo? Só que para demonstrar humildade e ainda assim não demonstrar que a Torá não vale. Então o valor aparece, mas a humildade também. Esse é uma das explicações do porquê foi dada a Torá no Monte Sinai. A palavra tavdun, se tivesse escrito tavdu, em hebraico significa servirão. Tavdu. Aqui a gente vê tavdun, tem um nun. Aqui, ó, tá vendo esse nun? Óbvio que está transliterado. E aqui está o nun em hebraico. Então, se a gente pegasse esse N aqui e apagasse, teria tavdu, trabalham. Desculpa, trabalharão no futuro. Quando tá tavdun, ficou a mais esse nun. E qual que é a numerologia da letra nun em hebraico? A numerologia da letra nun é 50. Então, tavdu, 50. Ou seja, a palavra tavdun, servirão, aparece com a letra nun extra, a mais, em vez de tavdu, para indicar que depois de 50 dias, porque como a letra nun ele equivale a 50, então a explicação desse nun a mais aqui é qual? Depois de 50 dias da saída do Egito, eles, o povo de Israel, receberia a Torá no Monte Horev. Interessante porque aqui o nome do Monte Sinai está Monte Horev. Horev em hebraico significa destruir. Monte Horev é o monte da destruição, tanto que a gente fala do Hurban Abait, quer dizer, a destruição do templo. Então, Horev, Hurban, ele vem da mesma origem, destruição do quê? O que era chamado Monte da Destruição? E a resposta é, desde que Moshe recebeu o primeiro sinal, o primeiro contato com Deus na sarça ardente, que foi no Monte Horev, no Monte da Destruição, foi que a destruição de quê? Destruição da idolatria, destruição desse mundo de ilusão. Então, esse Monte Horev, onde foi dada a Torá, foi que a Torá vem para mostrar qual que é o direcionamento da verdade, qual que é o objetivo do mundo, por que que tudo, do jeito que o mundo é, ele é desse jeito, e o que que a gente deve se abster, o que que a gente deve se aproximar, por que que o que dá prazer a curto prazo, que é o que o mundo tem a oferecer, que é o que o mundo tem a propagar, a disseminar no marketing, que é o que vende no final das contas, é algo que está ligado a má inclinação, é algo que está ligado, porque é isso que no final, que Hashem criou o mundo num estado de hipnose. A pessoa, quando ela vive normal, o mundo como ele vem se mostrar, a pessoa fica hipnotizada pelos prazeres materiais e na cabeça é incutido todo tipo de soluções da vida, né? No filme mostra ali todo tipo de viagem. Quando você fizer a viagem com um grupo tal, você vai atingir o auge da vida. Quando você tiver com um carro tal, com a casa tal, num passeio tal, você vai atingir o auge da vida. A pessoa vive iludida. Então o Horê vem para destruir essa ideia errada. Vem para acabar com o mundo de ilusão. E depois foi chamado de Monte Sinai, depois que a Torá foi dada, porque Sinai significa ódio. Siná é ódio. Sinai é ódio no plural, ódios. Porque todos os povos passaram a odiar o povo de Israel, porque o povo de Israel, depois que a Torá foi dada, tiveram as 10 pragas da saída do Egito, foi mostrado globalmente que o povo de Israel é um povo querido, é um povo especial para Deus. São os filhos de Deus, são os primogênitos de Deus, é o povo escolhido, são os sacerdotes dentre os povos, é o filho primogênito dentre os filhos de Deus.
Então isso causa ódio de ciúme nos outros povos. Não é à toa que vem um grupo falar que é Novo Testamento, que é o novo pacto, que eles foram escolhidos depois do pecado do bezerro de ouro, sabe-se lá de quê. Lembrando que tem um Kippur, o dia do perdão, lembrando que Moisés falou para Deus, me apague do seu livro, junto com o povo de Israel, me destrua junto com ele se você for os destruir, que isso é um Hilul Hashem, isso é uma profanação do seu próprio nome, Deus. Você tirou eles do Egito para destruir no deserto, os povos vão dizer que você só tirou eles do Egito porque você não tem poder para destruir eles no Egito. Porque as idolatrias do Egito protegem eles. Por isso você tirou eles e matou no deserto. Então Hashem falou a verdade. Moisés está com a razão. Moisés aqui intercedeu, porque no final das contas, quando o povo de Israel cometeu o pecado do bezerro de ouro, Hashem comunicou a Moisés e falou, o seu povo pecou, vou destruir ele. Moisés pensou com ele mesmo, calma aí. Se Deus está me comunicando, quer dizer que eu posso fazer alguma coisa. Primeiro que Deus não me deve satisfação de nada. Então se ele tivesse que destruir o povo, ele destruiria automaticamente. O que eu tenho a ver com... Sabe, o que Deus precisa me informar de alguma coisa? Se ele precisa destruir, que ele vai, destrua. Se ele me informou, quer dizer que eu posso mudar o decreto. Se eu posso mudar o decreto, eu vou discutir com Deus, eu vou contra o atributo dele, o decreto dele, e era justo isso que Deus esperava de Moshe. E aí teve Yom Kippur, o dia do perdão, para quem cometeu a idolatria, o pecado do bezerro de ouro, lembrando que foram pouquíssimos, do povo que recebeu a Torá no Monte Sinai, tinham mais de 600 mil perante o Monte Sinai, e aqueles que fizeram idolatria foi por volta de, se eu não me engano, 14 mil, 20 mil, alguma coisa do tipo. A pergunta que fica, como tão poucos cometeram idolatria e o povo inteiro recebeu punições gravíssimas? A resposta é, porque os mesmos não coibiram, não exortaram, não chamaram a atenção e foram contra aqueles poucos que estavam ali dispostos a fazer a pior das transgressões. Então, por esse motivo, acabou que o povo inteiro foi considerado culpado por uma ínfima minoria. Ínfima minoria. Então, a partir dali, tiveram outras religiões que disseram que eles receberam sacerdócio. Interessante que leis de recato eles não seguem, a roupa que vestem o que querem. Shabat sumiu. Leis de kashrut, de abater corretamente para comer, desapareceu. Ou seja, todo tipo... Lei Shabat não existe. Todas as festas judaicas não existem. Né? A Páscoa, Pessach, que significa o quê? O passamento que Deus pediu para os judeus colocarem sangue nas portas lá na saída do Egito, porque Deus passaria a porta, a casa dos judeus, e atingiria os Bechorot, os primogênitos dos egípcios. E o nome disso, Pessach, em português, é passar. Deus passou pela porta da casa das famílias dos judeus e atacou os idólatras egípcios, os primogênitos deles. E aí disso virou, no novo pacto, virou o quê? Páscoa, que é um coelho mamífero, que na ideia deles coloca ovo, e isso virou símbolo de chocolate, né? Ovo de chocolate, símbolo de todo mundo comer. Ou seja, algo que não tem... O que um coelho que nem mesmo as leis da natureza ele respeita, ao invés dele ser mamífero, ele virou ovíparo, ele coloca ovo, e aqui simbolizam com ovo de chocolate, agora distribuem por aí. O que isso tem a ver com a saída do Egito? Esse é o novo pacto. Não só não existe... Desculpa. Não só não existem todas as leis da Torá, todos os mandamentos sumiram, como o coelho começou a botar ovo de chocolate. É bizarro. Quem segue isso é realmente uma piada pronta. Vocês podem olhar a Torá original de Moisés. Lá está escrito, aquele que sonha sonhos e vem falar para rezar, para seguir outros deuses, assim como Maria fez, ele vai ser posto à morte, certo? Em público, para que todos vejam que ele não é nada. Mesmo que ele faça milagres no céu ou na terra, ele vem para testar o seu coração, que assim Deus está te testando, para ver se você está com Deus ou se você está com aquele que faz milagres, aquele mago, bruxo, aquele que vem ali operar e resolver aparentemente problemas da sua vida. Muito cuidado, não se deixem levar por isso. E lembrando que Deus escreveu na Torá, quando deu a Torá, que é proibido ter relação proibida com mulher casada. Maria noivou com José, José foi construir a casa deles, o pomar, comprar a vaquinha, ter a cabra, ter o galinheiro para comerem ovos, a vaca para ordenhar, a cabra para ter
um bom rebanho e poder ali comer, certo? Carne, etc. Enquanto isso, antigamente assim que era o casamento. Demorava um ano entre o noivado e o casamento. De lá para cá, Maria, que já era prostituta, simplesmente teve relação com Pandiros, que foi o grego, certo? Que, que quis ter relação com ela e ela, infelizmente, tinha essa má inclinação e se deixou levar por isso. E nasceu uma criança no meio, ficou grávida no meio disso, ou seja, relação proibida. Como todo mundo acreditava naquela época em Hércules, que ele era filho de uma mulher com Deus, ele era um semideus, pô lá. Já que meio mundo acredita nessa besteira, eu vou também meter o louco, vou também mentir e que o pessoal acredite. Pelo menos assim eu me salvo. E assim foi. Ah, mas ela disse que Deus teve relação com ela e teve um filho. Mas calma, o próprio Deus disse que na Torá está proibido ter relação com mulher casada. Ah, Deus então escreveu que é proibido, veio e teve. E ele mesmo passou em cima do que ele falou que é proibido. E lembrando que o Messias, assim, ser filho de Deus e ser Messias são duas coisas que não tem nada a ver. Mas aqui o pessoal foi lá e colocou também que ele é Messias. Para ser Messias tem que ser filho do rei Davi. Aí ficou legal, porque Deus virou da descendência de Davi, ou seja, Deus é filho de um homem, o Criador do céu e da terra é filho da descendência de Davi. Ao mesmo tempo, ele passou em cima do que ele mesmo proibiu. Aí aqui nasceu JS, né, a idolatria, que o pessoal hoje em dia fala que ele criou o céu e a terra, que ele é filho, certo? E aí tá aí, ó. Conta isso para uma criança de 5 anos de idade, a criança chora de rir, a criança tem capacidade de discernimento suficiente para entender que isso é uma grande piada, e o pessoal continua pensando que isso é normal, meio mundo, qual o problema? Tá tudo certo, vamos continuar a vida. Então vamos lá. Quando os judeus saíram do Egito, por causa do enorme amor que tinham pela Torá, contavam cada dia dizendo, já passou um dia, já passaram 2 dias, isso é a contagem do Homer. Essa é a contagem para uma contagem quase que regressiva, né? Deveria ser regressiva, na verdade tem essa pergunta, mas é uma contagem progressiva para receber a Torá, pela ânsia, pelo amor de receber a Torá. O tempo parecia muito longo para eles. Eles guardavam e ansiavam pelo recebimento da Torá, por isso a contagem foi estabelecida para todas as gerações. Seif 2. Há quem diga que na noite de Shavuot não se deve fazer kiddush sobre o vinho antes de ser a noite de forma absoluta, aproximadamente 15 minutos após o pôr do sol. Porque se fizer kiddush antes da noite, isso pareceria diminuir um pouco do 49º dia da contagem do Homer. Então existe a mitzvah de receber um Hag, receber uma festividade judaica Mibod Yom, um pouco antes realmente do seu dia. Mas como aqui a coisa depende do dia, do momento, de completar 50 dias, logo aqui a gente preza por fazer o Kiddush depois da saída das estrelas, não antes. Está escrito 7 semanas completas haverá. Outros discordam, dizem que não é preciso se preocupar com isso e que o costume difundido é fazer o Kiddush mesmo antes da noite. Por isso, o correto de preferência é esperar cerca de 20 minutos depois do pôr do sol, antes de fazer o Kiddush. Deixa as 3 estrelas médias saírem e depois você faz o Kiddush. Especialmente em lugares onde é possível considerar a opinião dos últimos sábios e esperar até a noite. É adequado agir assim. Mesmo assim, em caso de necessidade, quem quiser se apoiar nas opiniões mais lenientes e fazer o Kiddush ainda de dia, acrescentando a santidade do dia comum para o sagrado, quer dizer, receber o Hag antes, né, um tempo antes do anoitecer, pode fazê-lo. Pois isso também é válido pela lei original e assim também é o costume, especialmente nos países da Europa, em lugares semelhantes, onde o pôr do sol acontece muito tarde nos dias de verão e as pessoas da casa sofrem esperando a noite para começar a refeição. Além disso, isso atrapalha a ordem do estudo da noite do livro Queria Moed, como é costume seguir conforme o Zohar Kadosh e o Arizal. Nesses casos, pode-se permitir que façam Kiddush refeição ainda de dia. Então, o que significa isso? Quer dizer, para aqueles que têm uma ordem de estudo, um Seder Limud, bem regrado, bem específico, esses vão ainda ter essa permissão de fazer, obviamente, em países onde anoitece muito tarde, poder antes fazerem o Kiddush, antes mesmo do anoitecer, eles vão ter essa permissão, essa kula, essa permissão secundária, para poderem não atrapalhar o Seder Limud, a ordem de estudo, que já estão adaptados.
Se possível, é bom esperar pelo menos até o início do pôr do sol, quando o sol já desaparece na nossa visão, e então fazer o kiddush e a refeição. Também é bom comer pelo menos um quesait. Então, ainda assim, ele falou que, se possível, esperar pelo menos o sol descer, mesmo que ainda esteja ainda esteja claro o céu, assim vai ser preferível dentro desse caso que explicamos. Também é bom comer pelo menos um quesait de pão após o aparecimento das estrelas, ou seja, 27 gramas, comer um pão numa medida de 27 gramas. E também é bom comer pelo menos um quesait, quer dizer, 27 gramas de pão, após o aparecimento das estrelas. Sobre essas pessoas virá bênção e bondade, mesmo que fez o kiddush antes da saída das estrelas e começou a refeição antes, ainda guarda no mínimo 27 gramas de pão para comer depois que as 3 estrelas médias saírem e tiver noite. Safe 3. É permitido rezar Arvit, a terceira reza do dia, na verdade, a reza da noite, vamos resumir. A primeira reza do dia, na verdade, porque o dia começa à noite. Em Arvit, em Shavuot, ainda antes da noite. Você já pode rezar o Arvit de Shavuot antes da noite, dentro do caso que a gente explicou, num país onde anoitece muito tarde e vai atrapalhar no Seder Limud, na ordem de estudo, como é costume durante o ano inteiro. Não é necessário tomar cuidado para rezar apenas após o aparecimento das estrelas. Somente em relação ao Kiddush, é melhor ser mais rigoroso conforme mencionado acima, ou seja, rezar a reza da noite antes da saída das estrelas. Aqui o Rav fala que é permitido, tem menos problema. O principal é o Kiddush, mas mesmo assim o Rav conseguiu uma kula, uma facilitação para fazer o Kiddush ainda assim antes da saída das estrelas em países onde anoitece muito tarde e a pessoa tem um Seder Limud, uma ordem de estudo bem rigorosa, bem fixada. E aqui, no caso, a reza da noite vai poder ser feita com tranquilidade antes. 4. É evidente que alguém que esqueceu de recitar a bênção de Shechianu em Shavuot não pode mais recitá-lo depois da festa, nem mesmo dentro dos 7 dias após o término da festa. Ou seja, Shechianu é para citar no dia, na noite de Shavuot. Na noite de Shavuot é permitido comer pão com salada de vegetais e vários tipos de conservas e picles. Não existe nenhuma proibição ou restrição nisso. O costume difundido em todas as comunidades de Israel é permanecer acordado durante toda a noite de Shavuot, estudando Torá até o amanhecer. Então, em Shavuot, tentar ao máximo virar a noite estudando, direto rezar a reza da manhã em Shacharit, por volta das 6, dependendo do local onde você está do mundo, vai ser um horário diferente. E depois da reza de Shacharit, depois da reza da manhã, poder dormir. E depois fazer a refeição antes de Hatzot Yom, antes da metade do dia, por volta de meio-dia, depende também do local do mundo que você se encontra, porque são shotos maniotos, é um tempo sazonal, é um tempo que ele é estipulado entre amanhecer e anoitecer. Se entre o amanhecer e o anoitecer tiverem 13 horas, então cada hora vai ter mais de uma hora. Então tudo isso vai ser somado para saber quanto que é metade do dia. Ao invés de ser meio-dia, pode ser que seja meio-dia e meio, uma hora. Ainda mais nesse momento que a gente já está se aproximando no verão aqui em Israel. No Brasil é o oposto, lá é inverno. Então lá deve estar a noite mais longa e os dias mais curtos. Também está escrito no Zohar HaKadosh: todos aqueles que fazem a preparação desta noite e se alegram nela serão registrados e escritos no livro das lembranças. E o Santo Bendito seja Kadosh Baruch Hu os abençoará com 70 bênçãos e coroas do mundo superior. Ou seja, aquele que vira a noite dando Torá, o Zohar promete que vai receber 70 bênçãos. Entre aqui ser lembrado no livro das lembranças, e ser registrado, escrito no livro das lembranças, e daí por diante. Os sábios posteriores explicam que o motivo desse costume em Shavuot é porque, no momento do recebimento da Torá, os judeus dormiram durante toda a noite, e o Santo Bendito seja precisou despertá-los através dos trovões e relâmpagos que aconteceram antes da revelação no Monte Sinai. Então aqui, para fazer uma capará, uma expiação por termos dormido naquela época antes da entrega da Torá, deveríamos estar acordados, então por isso a gente faz essa expiação, estando acordados toda a noite antes do recebimento da Torá, de Shavuot. Por isso precisamos corrigir isso permanecendo despertos nesta noite, estudando Torá durante toda a noite. 6b. Esse costume é destinado apenas aos homens e não às mulheres. Se as mulheres também quiserem, não é proibido,
só que principalmente o costume é para os homens. 7. O ideal é seguir as palavras dos sábios da Kabbalah e estudar na noite de Shavuot o Tikkun, organizado de acordo com o Zohar e os cabalistas, impresso no livro Kerie Moed para Shavuot. Em todo o Marzor de Shavuot vai ter lá esse Tikkun. Então, durante a noite de Shavuot, fazer esse Tikkun vai ser algo muito elevado. Estimulado e recomendado pela Kabbalah. Estudando em grupo e em conjunto, é preferível dar prioridade a essa ordem de estudo em vez de estudar Talmud e livros de Halakha. Ou seja, tudo que você tem para estudar, você pode estudar Torá escrita, Torá oral, Halakha e daí por diante. A preferência, de acordo com o conselho da Kabbalah, é qual? Fazer o Tikkun. Fazer essa expiação, esse conserto na alma. Mesmo assim, jovens estudiosos e alunos de Yeshiva que desejam estudar Guimará nessa noite, com grande dedicação e constância, não devem ser impedidos, pois tem em quem se apoiar. Ou seja, quem quiser estudar Guimará, Talmud, Mishnah, Torá escrita, e daí por diante, ele vai poder estudar tudo, certo? Porque ele vai ter onde se basear. Há também aqueles que costumam estudar o Sefer HaMitzvot do Rambam. Entretanto, se a maioria da comunidade estiver lendo o Tikkun, não é apropriado que indivíduos se separem do grupo para estudar Talmud ou Rambam. 8. É preciso tomar cuidado para não conversar assuntos inúteis, fúteis e vãos nesta noite, e não desperdiçar esse tempo precioso com conversas vazias. Quem fica sem fazer nada é considerado como alguém que está dormindo, então é melhor já ir dormir. Quem não faz nada está dormindo, então vai dormir que é melhor. Ao invés de estar perdendo tempo falando besteira e contando tudo que não tem a ver com estudo. De acordo com a Kabbalah, não se deve estudar Mishnah nesta noite. De acordo com a Kabbalah, para quem é cabalista, não estuda Mishnah. Para quem é cabalista, não é proibido, recomendação só. Antes da meia-noite, Halakha deve-se recitar o Shema, especialmente aqueles que rezaram Arvit ainda antes da noite. Então, quem rezou Arvit antes da noite ainda está com a obrigação de fazer o Kriyat Shema da noite. A gente sabe que a gente tem essa mitzvah de fazer a leitura do Shema 2 vezes por dia. De manhã, especialmente nas primeiras 3 horas do dia, sazonais, horas temporárias, e depois da saída das estrelas também fazer o segundo. Isso é uma mitzvah deoraita da Torá. Então, para aquele que fez o Kriyat Shema, a leitura do Shema antes do pôr do sol, ele ainda vai estar obrigado, depois do pôr do sol, a fazer a leitura o Kriyat Shema, a leitura do Shema. Então, o que o Rav fala, o principal é fazer antes da meia-noite, mas a posteriori, beideavado, de modo secundário, ele ainda pode fazer até antes do nascer do sol. Mas o melhor é até antes do Hatzot Yom da meia-noite. Meia-noite não é exatamente 2.00, são horas sazonais. No verão pode ser por volta de meia-noite e meia, 1 da manhã. No inverno pode ser por volta de 11h30 a 11 horas. Horas sazonais, horas que mudam de acordo com as estações. De acordo com o nascer e o pôr do sol. Se houver um sábio da Torá entre o grupo, é bom e correto que ele explique ao público palavras da Guimará, Midrash e 613 mitzvot. Então, se tiver um público grande lá, estudando Torá durante a noite, é bom que tenha uma aula de Torá, além do próprio estudo direto do livro, que o Rav venha e ensine para todos palavras da Guimará, do Midrash e das 613 leis, organizando os assuntos de forma agradável, com ensinamentos que atraiam o coração, para evitar que as pessoas acabem cochilando, certo? Então, de momento em momento, vira o rabino e ensinar a Torá, certo? Falar palavras de Torá para o público estar acordado. Se o rabino estiver falando, está olhando para o público, alguém está dormindo, ele já fala, ó, acorda aquele ali, tá com uma água na cabeça. Dá uma espetada nele, acorda ele. 9. Aqueles que estudam Torá durante a noite recebem chá ou café, e de tempos em tempos não precisam fazer uma nova bênção a cada copo. Já faz uma bênção no início da noite, já com a intenção de tirar de obrigação todas as outras bebidas do café, do chá, do que virá, e não precisa ficar todo o tempo fazendo bênçãos Sheakol Abdvarô, que é a bênção do copo, da água, do café, do chá e daí por diante. Mesmo que tenha passado mais de 1h30 entre um e o outro. Porque a intenção dele já é ficar ali até o amanhecer.
tempo maior do que a digestão normal dos alimentos. Uma única bênção é o suficiente para tudo. É bom ter em mente, ao fazer a primeira bênção, que ele sirva também para todas as bebidas que forem trazidas depois. Então ele faz a intenção, vou fazer essa bênção de Shakol para todas as bebidas que virão e até o amanhecer. Dali ele vai fazer uma bênção só para todas as bebidas e para todo aquele período. Porém, se a pessoa sair para fora da entrada da sinagoga ou da casa de estudo, mesmo deixando alguns amigos lá dentro, ao retornar precisará fazer uma nova bênção, porque a mudança de lugar é considerada uma interrupção da atenção. Então, se ele continua naquele mesmo local, ele tem a intenção de fazer aquela bênção e está ali o tempo todo, não precisa fazer bênção de novo. Mas se por qualquer motivo precisa voltar para casa para ajudar, talvez a esposa, não sei, talvez tenha um neném pequeno em casa, por qualquer motivo, então ali ele vai ter tido esse serdat, que é a perda de atenção, e quando ele voltar vai ter que fazer novamente a bênção. Não se deve recitar as bênçãos da Torá antes do amanhecer. O momento correto é após o Lot HaShachar, que corresponde ao tempo de caminhada de 4.000 antes do nascer do sol, que significa o quê? 72 minutos antes do nascer do sol. Então, o Brikot HaShachar, que são as bênçãos da manhã, poderão ser ditas, no mínimo, 72 minutos antes do pôr do sol. É claro, existe um calendário chamado KUJ, calendário judaico, que você pode baixar em qualquer loja de aplicativos, que lá vai aparecer a Lot HaShachar. Como os senhores podem ver aqui, está invertida a câmera, mas aqui está a Lot HaShachar 4:20. Ou seja, 72 minutos antes de 4:20, desculpa, 4:13. 72 minutos antes de 4:13 vai poder ser feito o Brikot HaShachar, que são as bênçãos da manhã. E daí por diante, até a bênção dos sacerdotes. Esse cálculo deve ser feito com horas proporcionais, horas sazonais, shaltos maniot, que a gente já falou algumas vezes aqui. Ou seja, segue o calendário ou mesmo espera se aproximar até o nascer do sol e aí vai ficar mais fácil. Espera, digamos, 1 hora antes do nascer do sol, que esse já vai estar ali dentro da margem de erro, ou ainda melhor, faz 40 minutos normais antes desse horário que a gente acabou de ver aqui. Cada um no seu país vai ter horário diferente. O que parece em alguns calendários com horários diferentes para o Lot HaShachar, para o alvorecer, não corresponde à opinião do Maran, do Shulchan Aruch, Rav Yosef Karo, e dos decisores alárricos que seguimos. 12. Nosso costume é que mesmo aqueles que permaneçam acordados durante toda a noite de Shavuot recitem as bênçãos da Torá. Ou seja, que faz parte das bênçãos da manhã. Há pessoas mais rigorosas que preferem ouvir as bênçãos de alguém que dormiu um sono fixo durante a noite, porque, no geral, deve-se dormir à noite para, quando acordar, fazer todas as bênçãos da manhã. Então, se você pedir para alguém que está junto com você falar, me tira de rová, me tira de obrigação dessas brachot, dessas bênçãos, eu vou falar para você amém com a intenção de sair de obrigação também. Então, para cada bênção que aquele fizer, esse daqui sai de obrigação. Então, ele não entra em dúvida de bênçãos, certo? Mas aqui o Rav aconselhou, não precisa fazer isso, pode só fazer as bênçãos. Há pessoas mais rigorosas que preferem ouvir as bênçãos de alguém que dormiu um sono fixo durante a noite. Porém, o costume simples e difundido é que mesmo quem ficou acordado a noite inteira recita as bênçãos da Torá após o Lot HaShachar. Não precisa se preocupar, você já pode pegar e fazer as bênçãos de acordo com o Rav Yitzhak Yosef, que ele pega a opinião principal do Shulchan Aruch e não do Ramá. E em um lugar onde existe um costume estabelecido, não se aplica a regra de, em caso de dúvida sobre as bênçãos, deve ser mais leniente. 13. Nosso costume é recitar todas as bênçãos da manhã, exceto a bênção de Aletilat Yadayim e Sheretzar. Não é para fazer a bênção de Aletilat Yadayim dentro das bênçãos da manhã, nem a Sheretzar. A Sheretzar é a bênção posterior ao banheiro, a não ser que você use o banheiro e você pode fazer a Sheretzar. Mas Aletilat Yadayim, da ablução das mãos, quando você acorda, não se faz, porque só recebe essa tumá na mão, essa força de impureza na mão, quando dorme. Entretanto, se a pessoa precisa ir ao banheiro, deve recitar o Asher Yatzar. Porém, não deve recitar Al Netilat Yadayim.
A pessoa deve se fortalecer, 14, Seif 14. A pessoa deve se fortalecer como um leão na oração de Shacharit. Quando for fazer a reza de Shacharit e Filat de Shacharit, que é a reza da manhã, deve fazer como um leão, ou seja, com vontade, prestando atenção em cada palavra que diz, e não assim, tô com sono, não dormi a noite inteira. Não. Toma 50 cafés ali, toma o que você quiser, é energético, o que você quiser, fica acordado forte, faz a reza ali com a melhor intenção e depois você dorme. Quando você dormir, se apaga. Mas até ali dentro da reza, faz como um leão. E não permitir que o sono domine seus olhos e que cochile durante a reza, para que o ganho de ter ficado acordado estudando não seja perdido por dormir durante o Shema e durante a oração, durante a tefilá, a reza. É proibido ir dormir dentro da meia hora antes de Alot HaShachar em diante. Não vai poder dormir dentro da primeira meia hora depois que o sol nasceu. Também deve tomar cuidado durante a leitura da Torá, Kriyat Torá, especialmente na leitura dos 10 mandamentos para que o sono não a domine. Os sábios já disseram, o santo bendito seja, Akadosh Baruch Hu disse para Israel, para o povo de Israel, meus filhos, leiam a porção dos 10 mandamentos todos os anos em Shavuot, e eu considerarei como se vocês estivessem diante do monte Sinai recebendo a Torá. Quão importante é estar acordado, estar bem, com a mente, certo? Acordado, disponível, entusiasmado nesse momento da leitura dos 10 mandamentos, que aqui é o equivalente como se o povo de Israel estivesse de pé perante o Monte Sinai recebendo a Torá. Porque naquele dia desperta novamente a luz espiritual, ou seja, o momento, espiritualmente falando, é da entrega da Torá, então é o equivalente e sagrada do grandioso, temível acontecimento do Monte Sinai. 15. Há pessoas que costumam ficar de pé durante a leitura dos 10 mandamentos, porém, esse não é o correto. Existe a preocupação de que isso dê a impressão, Deus nos livre, de que somente essa parte da Torá veio do céu, e não o restante. Isso acaba fortalecendo as mãos dos hereges. Então aqui dá abertura para os hereges a dizerem, tá vendo? Vocês se levantam para os 10 mandamentos. O resto da Torá, nas outras leituras da Torá, vocês não se levantam. Quer dizer, nada é importante, só isso daqui. Tudo vocês inventaram, mas os 10 mandamentos são de Deus. Então, para não ter abertura para os mal intencionados, então aqui foi posto na lei ficar sentado durante a leitura dos 10 mandamentos, assim como costuma ficar sentado em qualquer Kriyat Torá, em qualquer leitura da Torá. Algo parecido já foi mencionado na Guimará, onde os sábios cancelaram o costume de recitar os 10 mandamentos diariamente em público. Antigamente, os 10 mandamentos eram recitados diariamente. Só que foi cancelado porque estava causando novamente esse problema. Por causa das reclamações dos hereges, para que as pessoas simples não pensem, Deus nos livre, que apenas essa parte da Torá era verdadeira. Por isso deve-se protestar contra aqueles que agem dessa forma. Qual forma? Se levanta para os 10 mandamentos. Não, fica sentado para não dar mal entendimento para os outros. É o famoso Marit Ain, que é parecer para os olhos dos ignorantes que a coisa não é correta. Então, sim, a gente se importa com a opinião alheia do que a gente faz. Não é naquele estilo de, eu faço certo e que, mesmo que eu faça de um jeito esquisito, que o pessoal me interprete para o bem. Nada disso. Você não só faz correto, como você se preocupa que outros interpretem para o bem o que você faz. Ainda mais em um lugar onde existem estudiosos da Torá sentados durante a leitura dos 10 mandamentos. Deve-se protestar contra quem fica de pé. Por isso, aparentemente, pois isso aparenta arrogância espiritual. Que tipo de arrogância? Aquele que vai contra o que está sendo explicado, está sendo dito, olha, não é para levantar. Mesmo assim, aquele levanta, então não tá legal, né? Não tá maneiro. Vamos lá. 16. Se quem recebeu a subida para a leitura dos 10 mandamentos for o pai da pessoa ou seu mestre de Torá, e ela quiser ficar de pé em honra deles, deve se levantar, já desde o momento em que eles sobem para a leitura da Torá. Então, aliat a Torá é aquele que vai subir para fazer a leitura da Torá. Então, se for o pai de alguém, que ele fique em pé pela honra do seu pai. Se for o Rav de alguém, que ele fique em pé em honra do seu Rav.
Assim fica claro que ela não se levantou por causa dos 10 mandamentos, mas sim por honra ao pai ou ao mestre. E nesse caso não existe nenhuma preocupação. Da mesma forma, alguém que esteja em uma sinagoga onde o público costuma ficar de pé durante os 10 mandamentos, mesmo que pela lei seja correto permanecer sentado, ainda assim pode parecer, Deus nos livre, que está desprezando a leitura. Então, num lugar onde tem o costume de todos se levantarem, vamos ver o que o Rav diz? Por isso, orienta-se que a pessoa se levante antes, desde o começo da leitura da pessoa chamada na Torá, para essa aliá. Assim fica evidente que ela não se levantou especificamente por causa dos 10 mandamentos, já que ficou de pé vários versículos antes. O responsável pela venda das mitzvot da sinagoga também não deve anunciar durante a venda que essa é uma porção importante. É assim como faz a venda em qualquer outra aliá, em qualquer outra leitura da Torá, aqui é mais uma das leituras, não tem nada de grande importância, nada de especial. É tudo importante. Tudo importante. 17. Existe o costume de espalhar ervas aromáticas e rosas, seja flores cheirosas, alecrim e todo tipo de outras plantas que cheiram bem, como nana, que é o nana, hortelã. Espalhar isso pela sinagoga para fazer boré mine bessamim, ou boré adse bessamim, boré isbe bessamim, que são as bênçãos do cheiro dessas ervas. Em lembrança ao Calma, existe o costume de espalhar ervas aromáticas e rosas nas sinagogas e nas casas em honra à festa de Shavuot. Em lembrança ao que disseram os sábios, ou seja, comprem flores cheirosas na noite de Shavuot e coloquem na mesa, ou então hortelã, ervas cheirosas, hadas, coloquem na mesa, coloquem certo, no ambiente para que fique o lugar cheiroso. Vamos ver o porquê? Em lembrança ao que disseram os sábios, que cada palavra que saía da boca do santo, bendito seja, de Akadosh Baruch Hu, encheu o mundo inteiro de perfume. Como está escrito, seus lábios são rosas que derramam mirra perfumada. Ou seja, um cheiro maravilhoso, um perfume inexplicável, que quando Hashem falava os mandamentos, o mundo, todo aquele local sentia aquele aroma, onde é especificado, explicado no Midrash, que a alma dos judeus que estavam presentes saíam para se conectar de volta com a fonte que era a origem, criador do mundo. Estava ali com a sua benevolência, com toda a sua presença, que é o que tem de mais especial, o que tem de mais prazeroso, o melhor que tem do mundo. Tanto que a Guemará ensina que os grandes justos e sábios, qual que é a grande recompensa deles? Leabit ba'shechina ve'leanot meziv hashechina, que é olhar e apreciar a presença divina, vão colocar coroas em suas cabeças e sentar em seus tronos, tudo isso pelo mérito do seu estudo da Torá, do seu empenho em ser uma pessoa alinhado com a conduta divina, e dali eles vão colocar coroas em suas cabeças, sentar em seus tronos, e dali poderem observar e terem prazer do brilho da presença divina. Claro que aqui parece uma recompensa para tudo que a gente faz. Parece algo pequeno, mas é isso que tem de maior valor. Então aqui a gente consegue perceber que quando Deus falou os 10 mandamentos, saía um aroma, um perfume que se espalhou por todo o local, algo tão exuberante, tão incrível, que simplesmente tirava a alma das pessoas do corpo, as pessoas morriam, e depois Hashem tinha que botar de volta, fazer uma ressurreição ali nas pessoas naquele mesmo momento, e no meio dessa conturbação de prazer tão extremo, de sensações tão extremas, que o povo falou o quê? Que Moisés receba os próximos mandamentos e que a gente escute de Moisés, porque a gente não consegue suportar a presença divina, quão poderosa é. Também existe o costume de colocar galhos de árvores nas sinagogas e nas casas, em alusão ao que disseram os sábios, que em Shavuot o mundo é julgado pelos frutos das árvores. Mesmo que existam alguns que questionem esse costume, deve-se deixar Israel seguir seu costume. Pois o costume de Israel, Minhag, tem força de Torá, especialmente porque esse costume é antigo e já mencionado nas palavras dos sábios. 18. Em lugares onde existe o costume de distribuir perfumes aromáticos depois que o público começou Baruch chamar,
Isso não é costume adequado. 19. Não se deve jejuar em Shavuot, nem mesmo o jejum por causa de sonho. O motivo é porque, se não fosse esse grande dia do recebimento da Torá, quantos Yosef comuns existiriam andando pelo mercado? Ou seja, todo o valor da grandeza da pessoa vem da Torá. O Ramak, aluno do Arizal, cabalista, costumava estudar os ensinamentos ocultos da Torá em Shavuot. Por isso, quem possui conhecimento em Kabbalah deve estudar Hidra ou Zohar para os judeus. E para quem tem 40 anos de estudo de Torá. Não é para encostar em Kabbalah, mesmo você sendo judeu que ainda não estudou, não terminou pelo menos o Tanar, que é a Torá escrita, o Shas Mishnayot e Shas Gemarot, que são todos os 6 tomos da Mishnah, tanto em Mishnah quanto em Gemará. 20. Existe o costume de comer alimentos de leite em Shavuot. Refeição de Shavuot tem o costume de comer leite, queijo. Há também quem costume comer mel e leite, em alusão ao recebimento da nossa Torá, que foi comparada ao mel e ao leite. Halav Duvash. Como está escrito, mel e leite estão sob sua língua. Alguns explicam o costume de comer alimentos de leite em Shavuot da seguinte maneira. Nos 10 mandamentos foram reveladas aos nossos antepassados todas as partes da Torá e seus mandamentos. Assim, escreveu o Rav Saadia Gaon, que todos os mandamentos da Torá estão incluídos nos 10 mandamentos. Ou seja, os 613, de acordo com o Rabi Saadia Gaon, os 613 mandamentos estão incutidos nos 10. Quando os judeus desceram do Monte Sinai para suas casas, não encontraram imediatamente o que comer além de alimentos de leite. E por isso, preparar carne exigia muitos preparativos. Era necessário abater o animal com uma faca verificada sem defeitos, conforme ordenou Hashem. Remover as partes proibidas, como a gordura proibida e o nervo ciático. Salgar e lavar a carne, cozinhar a carne em utensílios novos. Os utensílios que possuíam anteriormente haviam sido usados antes da entrega da Torá. E, portanto, ficaram proibidos após o recebimento da Torá, pois os alimentos preparados neles anteriormente não eram considerados kasher segundo as leis recebidas no Sinai. Então, como era feito antes do recebimento da Torá, ficou diferente do depois. Então, eles acabaram de receber a Torá, tinham 1 milhão de regras para seguir da noite para o dia, não tinham carne adequada, não tinham faca adequada para fazer o abate kasher, não podiam fazer o abate. Então, por esse motivo, foi comido na noite de Shavuot alimentos de leite. Além disso, segundo todas as opiniões, a Torá foi entregue em um Shabat, o que dificultava ainda mais todos esses preparativos. Por isso precisaram comer alimentos de leite. E nós fazemos isso em lembrança desse acontecimento. No livro Torat Haim foi explicado outro motivo baseado em um Midrash. Quando o santo bendito seja quis entregar a Torá para Bnei Israel, os anjos acusaram os judeus e quiseram receber a Torá para si mesmos. Os anjos não queriam dar a Torá para o povo de Israel. Então o santo bendito seja respondeu a eles: vocês sempre acusam Israel, mas quando vocês desceram até Abraham, comeram carne com leite juntos, como está escrito, ele tomou manteiga e leite e o novilho que preparou. Então lembrando que quando Abraham deu a refeição para os 3 anjos que vieram, tanto possibilitar a esposa de Abraham de ter filhos, dar o anúncio, quanto curar Abraham do seu Brit Milá, dele ter feito ali o Brit, quanto ir para destruir Sodom, que era o anjo Gabriel, Refael e, se não me engano, Michael, cada um estava ali para fazer uma função diferente. Quando Abraham foi dar alimento para eles na refeição, pelo entendimento de que eles comeram carne e leite na refeição, então aqui foi dito a anjos: vocês por acaso comem, anjos? Não. Então o que significa comer carne e leite, anjos? A gente não come carne e leite, mas a gente quer estar com a Torá. Mas qual que é o sentido? Vocês têm paz para respeitar pai e mãe? Não. Vocês têm, Brit Milá para fazerem guardar o Brit, guardar o pacto? Também não. Certo? E calma aí, vocês comeram carne e leite na refeição de Abraham? Vocês não falaram que era proibido comer carne e leite? Como agora vocês querem acusar que o povo de Israel de não seguir, de não receber a Torá,
sendo que vocês mesmos, quando tinham a Torá com vocês, não cumpriram e comeram carne e leite. Foi uma acusação com base no Midrash, que um grande sábio veio, que o Baal Torat Chaim trouxe essa explicação do porquê que os anjos não mereciam ter a Torá e sim o povo de Israel. Já uma criança judia não come carne e leite juntos. Uma criança judia que nem está obrigada a comer carne e leite juntos, ela não come. Então, por isso o povo de Israel merece a Torá. Imediatamente os anjos ficaram sem resposta e foram embora envergonhados. Por isso existe o costume de comer alimentos de leite no dia do recebimento da Torá. E depois de limpar a boca e lavar as mãos adequadamente, comer carne. Assim mostramos aos anjos que tomamos muito cuidado com as leis de carne e leite, coisa que os próprios anjos não tiveram cuidado. 21. É preciso tomar cuidado para não comer alimentos de leite depois de comer carne antes de esperar 6 horas. Se eu comer carne, esperar 6 horas para comer leite, conforme a lei da Torá, deve ser cumprida. Também em Shavuot é necessário manter esse cuidado, diferente da opinião daqueles que escrevem que em Shavuot seria possível facilitar nessa questão. Nosso costume é primeiro comer alimentos de leite e depois limpar a boca e lavar as mãos conforme a lei para comer alimentos de carne. Então, entre leite e carne deve-se esperar 6 horas. Entre carne e leite deve-se esperar 6 horas. Entre leite e carne, assim como o Rav explicou, lava a boca, escova o dente, lava as mãos que ficaram engorduradas com leite. Posterior, já pode comer carne imediatamente. De acordo com a Kabbalah, deve-se esperar 1 hora. Mesmo que a principal mitzvah seja com carne de animal, alguém que não consegue comer esse tipo de carne por motivos de saúde ou questões de kashrut, pode cumprir a mitzvah da alegria com carne de ave. Porque existe um conceito na Torá que diz En simcha el bebasar veyain. Não existe felicidade senão com carne e vinho. Mas aqui a carne vermelha é dita. Só que o que Rav explicou, caso a pessoa não goste, tem problema de saúde em comer carne vermelha, pode também comer carne de ave. Também deve beber vinho para aumentar a alegria da festa. Em Shavuot é recomendado beber vinho de verdade. Porém, a pessoa não deve exagerar no consumo de carne e vinho e deve evitar brincadeiras exageradas e comportamento leviano, porque isso não é alegria verdadeira, mas sim frivolidade. Ou seja, beber vinho aqui é 1 copinho, 2 copinhos e acabou. Para não levar à frivolidade, não levar ao comportamento leviano, sem falar que beber vinho para a maioria das pessoas dá sono. E lembrando que aqui o objetivo é ficar acordado durante a noite de Shavuot. Nós fomos ordenados apenas sobre uma alegria que contém serviço ao Criador. Ou seja, a alegria de beber vinho é que o serviço ao Criador, Avodat Hashem, está ligada junto. Bendito seja o seu nome. 23. É uma mitzvah alegrar as mulheres com aquilo que é adequado para elas, ou seja, roupas bonitas e joias. Em Shavuot, dar para a mulher roupas bonitas e joias. Dar presentes e alegrar as crianças com aquilo que é adequado para elas, como sementes torradas, nozes, doces e guloseimas. Ou seja, dar castanha recheada de caramelizado. Castanha caramelizado e oleaginosas caramelizadas é um bom costume, doces guloseimas e daí por diante. 24. Não se deve dançar nem bater palmas em Yom Tov, por decreto dos sábios, para evitar que a pessoa acabe consertando instrumentos musicais. Ou seja, não pode ficar batendo palma e dançando de um jeito muito fervoroso. De um jeito normal pode. Muito mais ainda é proibido usar instrumentos musicais para tocar músicas em Yom Tov. Também é proibido ligar antes de Yom Tov um aparelho de som ou computador para tocar músicas ou melodias durante Yom Tov. Deve-se protestar contra quem facilita nisso, pois não possui base válida para se apoiar. Não tem base para se apoiar quem quer programar música antes de Yom Tov para em Yom Tov de Shavuot poder tocar músicas lá e dançar. Isso não tem base na lei para fazer. E deve-se protestar contra esses. É certamente proibido gravar músicas em gravador durante Yom Tov, mesmo que o aparelho tenha sido preparado antes da festa. Então quem vai dar play, dar rec para aquele que no aparelho de gravar e durante Yom Tov gravar enquanto todos cantam e dançam, é proibido. A pessoa deve se alegrar em Yom Tov com coisas permitidas, como cantar com a própria boca músicas, louvores, hinos e poemas sagrados estabelecidos pelos sábios. Lembrando que não tem nada a ver com o hino de Israel. Isso não tem pé na Torá. Isso foram os sionistas que instituíram
O hino de Israel é o Shema Israel. 25. Existe um costume correto de ler Megilat Ruth em Shavuot sem recitar bênçãos. Megilat Ruth, o livro de Ruth. Um Hazan Sfaradi que estiver conduzindo a oração em um Minyan Ashkenazi não pode recitar a bênção Al-Mikra Megillah, conforme o costume deles. Ou seja, os Ashkenazim não costumam fazer a bênção de Al-Mikra Megillah, então mesmo se o Sfaradi estiver no meio dos Ashkenazim para fazer a leitura, não deve recitar essa bênção, deve respeitar o costume dos Ashkenazim. Em vez disso, uma pessoa da congregação deve recitar a bênção e ele fará a leitura. Mesmo assim, se ele já recitou a bênção, os presentes cumprem sua obrigação através dela e não precisam repetir a bênção. Então, se ele acabou abençoando sem querer, ele não prestou atenção, tá tudo bem. Não fez uma bênção em vão. Por outro lado, um Sfaradi que estiver em uma sinagoga Ashkenazi, em um jejum público durante Minha e for chamado para a terceira aliá, que conforme o costume deles exige também ler Haftará, embora o correto seja tentar evitar subir a Torá, se já o chamaram pelo nome, ele deve subir e ler Haftará com as bênçãos. 26. É proibido jejuar no dia de Isur Hag de Shavuot. Também é proibido fazer discursos fúnebres nesse dia. Há quem diga que a mesma lei vale para todos os dias de Isur Hag nas demais festas. Existem lugares onde o costume é não realizar trabalhos neste dia. Isso entra na categoria de coisas permitidas na lei, pela lei, mas que algumas comunidades aceitaram sobre si mesmos como proibição. E não se deve permitir diante deles aquilo que eles costumaram proibir. Porém, em nossas comunidades o costume é ser mais leniente nisso. Também existe o costume de aumentar um pouco as refeições em Isur Hag. 27. O costume dos Sfaradim é não recitar Tachanun, Niflat Apayim. Tachanun que é a confissão. Niflat Apayim é cair o rosto, significa fazer toda aquela parte de Tachanun, para quem entende, para quem faz a reza vai saber, o salmo de Yancha, Shem Be'om Tzara, e o salmo Tefillah de David, desde Rosh Chodesh Sivan até 12 de Sivan inclusive, porque Shavuot possui dias de compensação durante 7 dias após a festa. 28. Quem doa um Sefer Torah para uma sinagoga no dia de Shavuot é considerado como se estivesse oferecendo uma nova oferenda para Hashem no templo apropriado. É permitido retirar o Sefer Torah da sua propriedade particular e transportá-lo em domínio público, com alegria e grande participação do povo, mesmo em lugar onde não exista eruv para o domínio público, já que isso é considerado uma necessidade de mitzvah. É bom que pelo menos um versículo seja lido desse Sefer Torah na sinagoga para que o transporte tenha sido claramente para uma necessidade sagrada. 29. A pessoa deve se esforçar para estudar Torá durante o dia da festa. Como disseram os sábios, metade para Hashem e metade para vocês. Ou seja, parte do dia deve ser dedicado ao estudo e à espiritualidade e parte ao prazer e alegria da festa, de comida, bebida, alegria, cantos e daí por diante. Deve-se alegrar o público para que não passe o dia inteiro dormindo, mesmo depois de descanso do estudo da noite. Ou seja, a pessoa vai dormir a noite toda, reza shacharit, dorme 2, 3 horinhas, acorda para comer a refeição, e aqui já está falando o quê? Não é para dormir durante a tarde, não. Vai para a sinagoga, vai se alegrar e vai estudar mais, vai lá assistir aulas. Mesmo depois de descansar do estudo da noite, a pessoa deve estabelecer um tempo de estudo também durante o próprio Yom Tov. Não é para passar o dia dormindo. O costume de Israel é recitar as Azharot, ou seja, os avisos, compostos por Rav Shlomo Ibn Gabirol e dos semelhantes. Ou seja, vai estar tudo compilado no Sidur, no Mahzor. É só seguir ali. Porém, é ainda melhor estudar o Sefer Mitzvot do Rambam, tanto os mandamentos positivos quanto os negativos, pois suas conclusões seguem a Halachá, a lei prática. Também é correto ler Tehillim, Salmos, porque o falecimento do nosso mestre David Amelech aconteceu em Shavuot, então também terminar os 150 Salmos em Shavuot, pelo mérito de David Amelech, que ele nasceu em Shabat e morreu em Shabat de Shavuot. 30 e último, a pessoa deve procurar criar algum novo ensinamento de Torá, explicando palavras dos primeiros sábios. Isso é um bom sinal para começar a renovar ensinamentos no dia do recebimento da Torá para todo o restante do ano. E mesmo alguém que não tenha capacidade para criar novos ensinamentos
deve pelo menos procurar ouvir algum ensinamento novo que ainda não conhecia. E daqui vamos terminando mais um estudo do Halakha, lei judaica, Halakha, lei judaica. Fico muito feliz de poder estar concluindo aqui esse grandioso estudo. Vocês tenham um excelente Shavuot. Não esqueçam de clicar no link abaixo e participarem do Sabedoria da Torá Evo, o caminho da sua evolução. Assinem lá, estejam conosco no grupo fechado, na plataforma especial de estudos. Tudo de bom? E nos vemos lá.